Hoje nós vamos tratar de um assunto que complementa propriamente aquilo que nós já estávamos falando há algum tempo. Então, vocês trataram ultimamente a respeito da ciência e os paradigmas da ciência. Depois nós tratamos da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa, que são técnicas para realização da pesquisa. E nós temos agora uma das modalidades, ou algumas modalidades da pesquisa científica, que se referem à pesquisa bibliográfica e documental. E justamente vocês vão aqui tratar sobre alguns assuntos importantes e que precisam ser entendidos de forma específica, né? Porque quando se fala em bibliografia bibliográfica, a gente pensa que é uma coisa só e que nós estamos apenas utilizando termos diferentes. Porém, a gente tem uma distinção entre o que é a pesquisa bibliográfica, o que significa um levantamento bibliográfico, o que significa a revisão bibliográfica e o estado da arte. Né? Então, nós vamos tratar hoje, propriamente, dessa modalidade de pesquisa e vamos ver também algumas estruturas do nosso projeto. Para quem quiser acompanhar digital, pode verificar. Nós estamos tratando das unidades 3.2 e 3.3 do livro digital, tá bom? Bem, vocês têm a colocação de que a pesquisa bibliográfica ela é um dos tipos de pesquisa mais solicitados na graduação. E ela está sempre articulada, ou na maioria das vezes ela está articulada com a chamada pesquisa documental. Eu não sei se vocês lembram, quando nós falamos sobre a pesquisa, há algumas aulas atrás, e nós falamos justamente que existe a possibilidade de nós pesquisarmos um livro, e existem aí possibilidades de nós as informações e fazermos as pesquisas em cima de documentos específicos, Então, nós vamos tratar de fazer, muitas vezes, um trabalho de quebra-cabeça, A gente não tem uma obra montada, mas nós vamos atrás de alguns fragmentos. E aí nós, às vezes, vamos recorrer aos jornais de determinado período histórico e vamos tirar ali entrevistas ou vamos tirar alguns artigos, algumas matérias, Isso é a pesquisa que nós fazemos em documentos esparsos. E a pesquisa bibliográfica, ela está condensada. Nós temos aí um livro, um material que foi especificamente elaborado sobre um determinado assunto. Então, muitas das vezes, a pesquisa bibliográfica, ela está, como diz aqui o livro digital de vocês, articulada
com a pesquisa documental, né? E percebam que é dos tipos mais solicitados na pesquisa durante o curso de graduação. Por que será que ela é uma das mais solicitadas na graduação? Ora, vocês vão perceber que existem, né, etapas na pesquisa, né? E nós falamos sobre essas etapas na pesquisa. E justamente nós precisamos fazer, né, algumas leituras. Nós devemos fazer fichamentos para registrar aquilo que nós lemos, né? Fazer a leitura com mais cuidado, e isso nós aprendemos também a fazer esse semestre. Então, quando nós estamos construindo um pensamento, é natural que, primeiramente, para a pesquisa bibliográfica. E nós vamos, então, ter um contato, muitas vezes, pela primeira vez, com essas informações, né? Daí que ela é a mais utilizada no curso de graduação, já que a graduação ela será, né, a porta de entrada, né, para o curso superior. E justamente começamos aí a adquirir informações que são direcionadas para determinado ramo de conhecimento, que é justamente, né, o ramo ou o campo do conhecimento que nós estudamos ou que nós escolhemos para obter aí uma graduação ou um grau de ensino superior. E nós vamos perceber, então, né, que a pesquisa bibliográfica, ela, vamos, vai ter também a possibilidade de nos desvendar, né, aí as nossas curiosidades ou as nossas questões a respeito de determinado assunto ou de um campo específico de conhecimento, né? Porque o material bibliográfico ele é produzido por outros cientistas, ele é produzido por pessoas que estudam já há algum tempo determinado assunto. Então, obrigatoriamente, né, nós vamos passar pela pesquisa bibliográfica, né? E a pesquisa bibliográfica né, ela trazem, né, aí vamos dizer assim, um material que já foi bem elaborado por outros cientistas, né? Então, se eu não tenho nenhuma informação a respeito, eu devo, né, primeiramente, me inteirar do que está sendo analisado na ciência sobre determinado assunto, né? E após, então, né, eu ter alguma informação sobre o que está sendo discutido na ciência sobre esse assunto, é que eu vou, então, para a pesquisa empírica, como é chamada, né? Depois que eu vou para a pesquisa em determinado campo de análise, em determinada realidade social, né? Mas eu preciso primeiro ter algumas a respeito da que eu tenho interesse em pesquisar. E nada melhor do que eu consultar a bibliografia sobre o assunto que eu pretendo, né, pesquisar. Eu tenho que saber o que os cientistas que já há alguns anos se dedicam ao conhecimento daquele assunto, o que eles estão debatendo, o que eles colocam, né?
E na graduação vocês vão perceber que vocês estudarão várias teorias, né, que são desenvolvidas por cientistas distintos, né? Então, vocês terão aí a possibilidade de encontrar, né, justamente as primeiras informações sobre o assunto que vocês pretendem pesquisar, né? Se vocês fossem diretamente a uma pesquisa empírica, como se chama, né, ou fossem para uma determinada realidade, um trabalho de campo diretamente, vocês provavelmente conseguiriam alguns pesquisa. Mas como é que vocês vão organizar o pensamento em torno do que vocês coletaram no campo, não é? Do que vocês coletaram em determinada realidade que vocês, vamos dizer assim, até têm, né, uma convivência ou já, né, têm um conhecimento há alguns anos. É preciso, então, que vocês associem essa a realidade empírica com alguma informação, né, sólida, que está justamente na bibliografia a respeito daquele assunto. Percebam que agora, por exemplo, quando nós temos esse caso do coronavírus, nós vamos ter uma série de profissionais da saúde que vão tratar, né, das pessoas que estão enfermas. Porém, eles têm um contato com uma realidade, mas eles não podem deixar de estudar, né, a bibliografia a respeito do assunto, né? E essa bibliografia, ela também está sendo estruturada agora, né? Porque é algo novo. Então, as pessoas elas se preocupam em elaborar textos científicos, né? Fazer uma coleta de dados, né, e juntar isso em artigos científicos, em livros a respeito do coronavírus. Então, aquele que está na frente, vamos dizer assim, né, de todas essas ações na área da saúde, ele tem um campo, né, muito vasto de pesquisa, mas ele não pode prescindir, né, não pode esquecer que é necessário a pesquisa nos livros e no material bibliográfico que é produzido, né, pelos cientistas a respeito do que se passa com toda essa pandemia que nós estamos atravessando. Então, nós vamos ter aí, né, da pesquisa bíblica com a pesquisa empírica, né? Mas vocês também vão encontrar, né, algumas, né, vamos dizer assim, críticas com relação à pesquisa bibliográfica, que alguns autores dizem que normalmente há uma repetição daquilo que já foi dito, né? Então, se você abrir um livro, ele está reproduzindo a ideia de um outro autor. E assim vocês vão sucessivamente fazendo várias pesquisas bibliográficas e vocês vão encontrar, né, a repetição das mesmas teorias em vários desses livros. No entanto, a gente tem que perceber, né, que as pessoas não pensam da mesma forma, né? Então, por mais que vocês tenham autores que uma mesma linha de raciocínio, claro que na pesquisa bibliográfica vocês também devem encontrar autores que seguem outra linha de raciocínio, né? Então, apesar de ser muitas vezes criticada essa forma de pesquisa, vocês vão perceber, né, que a necessidade justamente de nós buscarmos muitos autores diferentes para nós verificarmos se existem semelhanças ou, né, existem algumas diferenças, algumas discrepâncias com relação ao conhecimento, né? E por isso, como nós falamos na aula anterior, né, que eu não posso ter uma referência bibliográfica somente.
né? Eu vou ter que usar aí algumas referências bibliográficas, porque isso vai demonstrar que eu consigo, pelo menos, trazer, né, algumas ideias distintas sobre a mesma discussão, né? E, em cima dessas ideias distintas, eu também uma opção, né? Porque, como petista, eu não posso me, vamos dizer assim, eu não posso, né, restringir o conhecimento. Eu tenho que alargar esse conhecimento. E é claro que eu vou procurar várias referências bibliográficas sobre o assunto que eu pretendo pesquisar, que eu pretendo analisar. E assim, vocês têm, vamos dizer assim, a defesa, né, da pesquisa bibliográfica e vocês têm aí a possibilidade de encontrar ideias distintas, né, em diferentes autores, em diferentes cientistas, e também vocês vão perceber, né, que muitas vezes há aí uma certa crítica com relação à própria manipulação do conhecimento, não é? Então, vamos dizer assim, algumas vezes nós percebemos que, né, nós nos debruçamos sobre a pesquisa bibliográfica, né, se nós não encontramos propriamente, né, respostas específicas, ou se, né, nós temos aí uma única maneira de pensar, há também essa crítica de alguns doutrinadores, de alguns cientistas, que há uma certa manipulação de conhecimento, né? É necessário que a gente tenha ideias distintas, que a gente possa fazer comparações entre essas diferentes ideias, justamente para que se evite, né, esse controle sobre a maneira de pensar. Eu tenho um assunto que é analisado, né, por um autor de uma forma. O mesmo assunto ele pode ser analisado por um outro autor, um outro cientista de uma outra maneira, né? E assim a gente vai percebendo que a pesquisa ela não tem condição de ser tendenciosa, ela não vai, vamos dizer assim, ser dominada pela ideologia, como nós estudamos no primeiro bimestre, né? Ela, ao contrário, ela tem que ser uma pesquisa que expresse a liberdade de pensamento, né? E que nós possamos pensar a mesma coisa, ou o mesmo assunto, ou o mesmo objeto, sob óticas diferentes, sobre abordagens diferentes. Então, existem, né, algumas críticas que são feitas à pesquisa bibliográfica, porém, ela ainda representa essa pesquisa de base, né, essa pesquisa de fundamentação que nós vamos encontrar. E aí, uma primeira questão que eu coloco para vocês. Vocês acham que conseguiriam utilizar a pesquisa bibliográfica no projeto de pesquisa de vocês? E por que que vocês acham que sim ou por que vocês acham que não? Daí. Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Muito bem, Vanessa. Então, será que vocês conseguem fazer a pesquisa bibliográfica para o projeto de vocês? É possível? É sim, Uau, possível, porque a pesquisa bibliográfica ela vai levantar tudo que eu preciso do trabalho. Ou estou errada? Prática, no Bom, caso? aí que eu gostaria de saber de vocês um pouco. Diga, Ana Lúcia. Eu acredito que é necessário, a gente vai utilizar a pesquisa bibliográfica, porque, Uhum. porque assim,
a pesquisa bibliográfica é a base, né, para a gente chegar a todo um conhecimento, como você mesmo expressou. Ou seja, eu vou falar como eu quero falar sobre os povos e comunidades tradicionais, eu preciso buscar conhecer para além do que eu já sei, mas eu tenho que fundamentar em outros teóricos, pessoas que já fundamentaram isso. E também eu tenho que recorrer às leis, que também é uma outra alternativa. Então, é necessária a pesquisa bibliográfica, assim como também é necessária a pesquisa documental, né? Acho que elas são bases, são fundamentos para você fazer a pesquisa. Pesquisa empírica também. Quem mais? Sim. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Rogério. Oi, Rogério. Diga. Eu já entrei com o trem andando aqui. Não sei se você está falando do trabalho de Antígonas, mas eu acredito que o que você está falando vai servir para qualquer tipo de trabalho. Eu acredito que se um trabalho não tiver o início, que seria a bibliografia é como se fosse a alma do trabalho. Então, ele fica um trabalho sem autoria. Não sei se você está me entendendo. A bibliografia, ele precisa ter fundamentação, né, do autor, da onde a gente está tirando isso, porque senão seria muito fácil fazer um trabalho da minha cabeça aqui e mandar para você, né? Mas eu acho que a bibliografia, ela é a fundamentação, ela é a fonte. E quando você fala de liberdade de pensamento, quando você fala que temos que extrair pensamentos de outras autorias, isso é primordial, isso tem que ser. A gente precisa saber como é que o autor A pensa, como é que o C pensa, como é que o D pensa sobre o mesmo assunto. Uhum. Mas alguém tem alguma outra observação? Então, nós sabemos que o conhecimento científico ele não pode ser fundamentado no achismo, né? Não posso inventar as coisas da minha cabeça, né? Eu tenho que partir um fundamento, ter aí uma informação, né? E justamente vocês devem, né, utilizar no projeto de pesquisa, né, especificamente nós estamos falando sobre o projeto de pesquisa, né? Então, vocês devem utilizar a pesquisa bibliográfica e vocês irão, né, trabalhar o fichamento sobre a pesquisa bibliográfica que vocês fizeram. Então, o caminho seria fazer a pesquisa bibliográfica e depois o fichamento sobre o material que vocês coletaram na pesquisa bibliográfica ou, né, nos documentos esparsos que vocês coletaram. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos essa sequência, né? Eu tenho aí que primeiro me informar a respeito de determinado assunto. Então, a minha pesquisa será uma pesquisa bibliográfica, né? Porém, eu posso fechamento, né, na medida que eu lendo os livros, os artigos científicos, e eu vou, então, fixando o conhecimento que eu acho mais importante nessa pesquisa bibliográfica. Então, eu faço, né, a pesquisa bibliográfica como um tipo, né, de pesquisa, e eu utilizo o fichamento para fixar as informações que eu obtive no primeiro contato, vamos dizer assim, com esta pesquisa bibliográfica. Bem, aqui o livro digital de vocês, ele vai nos trazer algumas etapas, né, que nós temos na pesquisa bibliográfica. E é interessante isso, né, porque ele está, de uma certa maneira, organizando essas ideias que nós estamos falando, para que nós possamos utilizá-las no nosso dia a dia, no nosso trabalho como pesquisadores, né? Então, tem aqui a elaboração, né, no projeto de pesquisa, vocês têm a escolha de um assunto, né? Lembrem que a nossa primeira aula, o nosso primeiro contato foi justamente
além de apresentar a disciplina, trazer a bibliografia, nós tentamos, pelo menos, verificar, né, com vocês quais seriam os assuntos que vocês teriam interesse em estudar, em pesquisar, né? Então, vocês vão escolher inicialmente um assunto e, né, vocês têm aí como já pensar ou problematizar, né, este assunto que vocês escolheram. Então, vocês têm aí, né, a investigação das soluções para aquelas questões que vocês elaboraram, né? Então, percebam que existe todo um caminho aí a ser seguido, já que falando em método, então, outra vez, a gente tem que arrumar essa nossa caminhada, né? A gente não pode dar passos por cima, passar adiante, sem que nós tenhamos cumprido as etapas anteriores, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho metódico, um trabalho que é planejado, é organizado. E aí? Aí, então, nós vamos perceber que quando nós escolhemos um tema, um assunto a ser pesquisado, né, que nós levantamos aquelas questões que são as nossas hipóteses de pesquisa, né, nós precisamos, então, aí encontrar, né, as respostas. Nós precisamos verificar onde é que estão essas respostas. E, portanto, é que nós vamos fazer a pesquisa bibliográfica, né? Nós vamos coletar a documentação. E vocês têm aqui, nesse quadro, no segundo quadro verde, justamente que a investigação das soluções, uma fase que compõe de dois elementos ou dois momentos que são distintos e sucessivos, né? Primeiro, eu vou fazer o levantamento da bibliografia, né? Então, se eu tenho acesso a um banco de dados, né, eu tenho acesso a uma biblioteca, então, a primeira, né, ação que eu devo fazer é justamente levantar no banco de dados dessa biblioteca quais são as obras, os livros, os artigos que se referem ao assunto que eu escolhi como meu tema ou, né, como objeto da minha pesquisa. Então, eu não tenho nenhuma noção do que é escrito. Eu não sei absolutamente nada, mas eu tenho curiosidade, né, por aquele assunto. Algo despertou a minha curiosidade e eu quero conhecer, né, aquele tema que estudar. Então, eu vou até um banco de dados da biblioteca e eu vou colocar lá, hoje nós temos praticamente os bancos todos digitalizados, eu coloco as palavras, né, que estão relacionadas com o meu tema e eu vou obter uma série de referências bibliográficas, né? E é claro, depois que eu fizer essa pesquisa, esse levantamento bibliográfico, eu vou ter que olhar, né, os livros, os artigos e retirar aí algumas informações, né? Eu vou ter que me debruçar sobre o material bibliográfico, né? Então eu tenho que começar a ler e muitas vezes eu não tenho necessidade de ler o livro inteiro, né? Mas eu vou ler especificamente aquele tópico ou aquele capítulo que se refere ao assunto que eu tenho interesse em pesquisar, né? Então percebam que eu faço também organizado, né? Eu não conheço sobre o assunto que eu pretendo pesquisar. Então, eu vou fazer o levantamento bibliográfico. Como é que eu faço um levantamento bibliográfico? Eu vou até um banco de dados e eu vou, né, buscar os livros, os artigos, pelas palavras que estão relacionadas com o meu assunto, com o meu projeto, com o meu objeto de pesquisa,
né? E aí eu vou ter aí toda uma, vamos assim, carreira de livros que virão, né? De informações de autores que virão. E aí, então, eu tenho que fazer depois uma triagem, porque pode ser que existam, né, palavras que estejam ligadas à minha pesquisa, mas que não tenham nenhuma relação, né? Então, eu vou fazer o levantamento bibliográfico e, em seguida, eu tenho que levantar as informações que estão nesse. Tenho que me debruçar sobre eles para saber, né, se eles vão me interessar na pesquisa ou não, né? E aí vocês têm, em seguida, uma análise explicativa das soluções, né? O que é esta análise explicativa das soluções? Consiste na análise da documentação e no exame do conteúdo das afirmações. Esta fase ela não está mais ligada à exploração do material, né? Ela é relacionada já a uma outra fase da pesquisa bibliográfica, que é justamente a retirada das ideias dos autores, né? Então, percebam que, primeiro, nós vamos até um banco de dados de uma biblioteca, por exemplo. Nós vamos fazer uma coleta das referências bibliográficas a respeito do nosso assunto. Nós vamos fazer, então, uma análise, né, do material que nós coletamos, né, nessa biblioteca e vamos selecionar aquilo que realmente nos interessa, né, descartar o que não nos interessa e, em seguida, nós passamos para essa terceira etapa, que é a análise explicativa das soluções. Ou seja, é o momento em que nós vamos realmente ler tudo aquilo que nós escolhemos como ligado diretamente ao nosso projeto de pesquisa. E aí nós vamos começar a fazer uma relação das ideias entre os autores que nós selecionamos, né? Por isso que ele fala que aqui, nesta análise explicativa, que é o terceiro quadro verde aqui, nós vamos fazer uma análise que vai nos permitir desenvolver a nossa capacidade crítica. E o que significa desenvolver essa capacidade crítica? Se nós fizermos aqui os fichamentos, nós vamos ver que na última parte do fichamento, nós deixamos a abertura para nós expressarmos a nossa opinião sobre a leitura. E é justamente isso aqui que nós vamos começar a desenvolver nesta terceira fase aqui da pesquisa bibliográfica. Nós vamos ter aí a possibilidade de ler, né, o que nós levantamos como material bibliográfico e não apenas ler, mas nós vamos ter que nos esforçar para entender exatamente o que os autores estão dizendo, né? E quando nós retirarmos essas ideias que interessam ao nosso trabalho, nós vamos fazer aí vamos dizer assim, comparação de ideias de outro autor, né? E nós vamos, então, fazer ou associações, né? Ou vamos fazer distinções, né? Então, um autor, ele tem um pensamento numa linha, e um outro autor tem um pensamento que segue uma outra linha. Eles estão, né, caminhando na pesquisa sobre o mesmo assunto, mas eles trazem ideias que são distintas ou eles podem trazer ideias que são semelhantes. E isso é o que o pesquisador ele vai fazer, né, depois que ele faz, vamos dizer assim, a triagem do levantamento bibliográfico dele, né, da bibliografia que ele conseguiu encontrar. E aí, então, ele passa para a síntese integradora, que é o quadro laranja que vocês veem aí
no slide de vocês, né? É o produto final do processo de investigação, resultante da análise e reflexão dos documentos relacionadas à apreensão do problema, né? Vocês têm uma parte que envolve uma investigação mais rigorosa aí do assunto. Por quê? Vocês vão ter que fazer uma associação de ideias, né, do que vocês estão lendo para encontrar as respostas para as perguntas que vocês formularam, né? Então, quando vocês fazem as hipóteses de pesquisa lá atrás, né, percebam que vocês estão fazendo todo um trabalho ou todo um movimento, né, em cada uma dessas etapas. Para quê? Para que vocês consigam responder aquelas perguntas que vocês fizeram quando formularam as hipóteses de pesquisa, né? Então percebam que é algo assim que parece ser automático, mas na realidade vocês seguiram um percurso, né? E vocês seguiram um percurso por quê? Porque vocês estão usando de um método de pesquisa, né? Então a pesquisa, ela não é algo, uma atividade que a gente faça de maneira desnudada, ao contrário. Então, vocês vão, né, fazendo essa montagem, né, do conhecimento. Então, primeiro vocês escolhem um assunto e formulam as perguntas que vocês gostariam de responder sobre este assunto. Em seguida, vocês vão fazer o levantamento bibliográfico, né? E fazer, então, uma seleção desta bibliografia. Depois, então, vocês passam por uma terceira etapa, que é a leitura mais cuidadosa, né, em que vocês vão retirar as ideias dos autores que vocês selecionaram. E, enfim, vocês, então, vão fazer aqui a síntese, como ele chama, a síntese integradora, né? E é justamente aí que vocês vão chegar às respostas para as perguntas que vocês formularam. Porque essa bibliografia que vocês daram, ela provavelmente ela vai ter essas informações todas, né? Então eu queria saber como é que é a gestão de uma empresa. Os livros que eu pesquisei, eles vão me mostrar como é administrar uma empresa, né? Como é administrar uma empresa, por exemplo, em tempos de crise econômica, né? Eu fui especificamente naqueles autores, né? E é claro, provavelmente eles me trarão as respostas pelas minhas questões, né? A primeira questão: como é que eu administro uma empresa em tempos de crise, né? Eu vou fechar a empresa em tempo de crise? Não. Eu tenho que saber como é que eu vou administrar essa empresa, né? Se eu for para o campo do direito, eu vou ter a mesma situação, né? Eu quero estudar a respeito da violência, né? A violência contra a criança, por exemplo. Então, eu preciso de livros, eu preciso fazer um levantamento ou uma pesquisa, né, sobre autores que escrevem sobre a violência contra a criança, né? E aí, depois de fazer uma leitura, eu faço uma seleção desses autores e eu vou ler com cuidado as ideias desses autores, para saber como é que eles interpretam, né, o assunto, o que foi que eles conseguiram, vamos dizer assim, construir como um conhecimento a respeito da violência, né? E aí eu vou ter as respostas, né, às minhas perguntas, às minhas hipóteses de pesquisa. Então percebam que vocês têm aí toda uma etapa, né? Em cada uma dessas etapas, vocês têm alguma atividade relacionada, né? Então, o processo, né, de construção do conhecimento, ele é um processo metódico. Eu tenho que respeitar essas etapas, porque senão eu vou me perder aqui no meio do caminho.
Ai, olha, é muito difícil fazer. Sim, é difícil, eu concordo com vocês. Não é fácil, não, né? Mas essa dificuldade que vocês sentem, ela tende a ser, né, vencida com o passar do tempo. Por quê? Porque vocês vão adquirindo, né, a prática na pesquisa, né? Vocês vão conhecendo melhor o assunto. Então, claro, vocês estão agora começando, né, a fazer a pesquisa. O projeto de pesquisa é o primeiro passo que vocês estão dando, né, para que vocês possam fazer uma futura pesquisa científica. Então, é claro, né, que vocês vão ter aí muitas dificuldades, mas se vocês não, né, forem para cima dessas dificuldades, né, se vocês não forem enfrentar essas dificuldades, vocês não vão conseguir avançar, né? Vocês vão perceber que essas etapas são, vocês se dedicam a isso, vocês conseguem encontrar uma solução, né? Então, aqui estão as etapas ou a organização da pesquisa bibliográfica, né? Eu tenho que escolher o tema, eu tenho que formular as hipóteses e eu vou, então, fazer a seleção do material que eu pretendo utilizar na minha pesquisa, né? Quais são os autores? Depois, eu tenho que verificar se realmente os autores que eu escolhi, eles têm uma relação direta com o meu assunto, né? E aí, depois, eu tenho que fazer a análise crítica, né, dessas ideias, né? Eu tenho que observar, e é aí que é importante, que eu vou vendo também que existem várias formas de pensar, né? Não há uma só ideia, né? Não tem uma só, vamos dizer assim, autor ou um pensando daquela forma. Existem outros que pensam, e aí eu vou fazendo as comparações entre eles, eu vou fazendo as observações que um traz, que o outro traz, né? Quais são as diferenças, quais são as semelhanças, e assim eu começo a redigir o meu próprio trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está, né, um pouco complicado? Eu consigo entender, professor. Tá? Também, professor. Tudo claro? Eu também, Então, professor. É muita tá tudo bem? informação, né? É muita É muita informação. informação. E Isso. assim, Porque sempre tem dúvidas. isso. E temos que prestar atenção que a gente está tentando arrumar essas informações na cabeça da gente, né? Então, essa disciplina ela tem que colocar uma ordem na cabecinha de vocês, né? Que muitas vezes os alunos eles chegam com a cabeça um pouco desorganizada. A educação, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa cabeça e arrumar, né? O que tem aqui dentro dessa cabeça? Então, vamos arrumar ali como é que a gente faz a pesquisa. Que aí tudo vai ficando mais claro e, claro, né, a gente vai conseguindo fazer as coisas, né? E vocês têm aqui os procedimentos, né, da pesquisa bibliográfica. Ou seja, como é que a gente realiza essa pesquisa bibliográfica? Nós vimos as etapas da pesquisa bibliográfica, o que elas, né, nos sugerem fazer em cada etapa. Agora, como é que a gente vai, né, proceder à pesquisa? Como é que a gente vai colocar a mão na massa quando a gente faz a pesquisa bibliográfica, né? Então, a primeira orientação que vocês têm no livro digital é que a pesquisa não pode ser em torno de um único autor, certo? Então, eu não posso aí ser preguiçoso, né? A planta é aquele bicho que a gente de volta na árvore, né? A gente tira ele, que às vezes ele está aqui no nosso pescoço. Vocês já viram, às vezes, que vocês acordam e o bicho está agarrado aqui no pescoço de vocês, o bicho preguiça? Então, o trabalho que vocês têm para fazer é pegar o bicho preguiça e devolver ele para a floresta. Olha,
bicho preguiça, vai de volta para a árvore, porque eu tenho que fazer a minha pesquisa bibliográfica, né? E então eu não posso pesquisar um único autor, certo? Não tem como fazer um trabalho de pesquisa que eu só fui atrás de um único autor, certo? Não tem como. Eu preciso, né, ter vários autores nessa pesquisa bibliográfica. E eu também não posso ir já para o outro lado, né? Eu vou para uma pesquisa bibliográfica e eu encontro 50 autores falando sobre o mesmo assunto, né? Então, eu vou fazer a seleção do material contrário, né? Eu jogo ali no banco de dados da biblioteca a pesquisa e eu vou ter um número de autores que falam sobre o assunto. Mas eu preciso, então, selecionar, né, esse material bibliográfico. E eu tenho que fazer isso por um procedimento que eles chamam aqui exploratório, né? O pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido, saber articular as ideias de forma a dispor de elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo de caráter descritivo, mas atingir o nível analítico da questão. O que significa dizer isso? São muitas palavras complicadas para a gente, né? Percebam que eu preciso, né, fazer a pesquisa, o levantamento, ter um número, mas aí eu vou ter que desenvolver uma habilidade, né? E isso a gente vai fazendo como? A gente vai fazendo conforme a gente se dedique mais a essa atividade. Não é algo que nasce na gente, né? A gente vai aprendendo a fazer. Então eu tenho que selecionar o material e eu tenho que ver qual é o que está relacionado com o meu assunto ou não está relacionado com o meu assunto e descartar aquilo que não está relacionado com o meu assunto, né? Se eu tenho muitos autores, o que eu vou fazer? Eu vou dar a preferência aos autores que são mais citados. Por quê? Porque provavelmente esses autores são os mais importantes, não é? Naquele campo de conhecimento, não é? Então eu tenho que olhar aí alguns critérios, né, para fazer essa seleção. E eu depois eu vou olhar, né, vou ler livros que eu separei, né, autores que eu separei. E muitas vezes, assim, nós emperramos na pesquisa. Parece que a gente quer escrever e a gente não consegue. E a gente não faz, né, esse trabalho simplesmente pelo fato que a gente está pesquisando o autor errado, né? Ele fala alguma coisa sobre o meu assunto, mas não é exatamente o que eu preciso, né? Então, o que acontece? Eu fiz a pesquisa ou o levantamento bibliográfico errado, né? Eu estou errando nessa pesquisa, porque eu estou utilizando um autor que não é exatamente o autor que escreve sobre aquele assunto. Então, eu preciso ir atrás, né, desses autores específicos, né? E vocês vão ver que aqui, né, uma observação desse Lima e Mioto, que a pesquisa bibliográfica ela é muito utilizada em estudos exploratórios ou descritivos. Estudos exploratórios ou descritivos. Porque, na realidade, vocês vão aí ter uma primeira proposta, que é descrever determinado assunto, né? Quer dizer, o que um autor disse, o que o outro disse, o que o outro disse, o que o outro disse, vocês vão juntar todas essas ideias, né? Então, isso aí é a descrição de uma série de ideias sobre aquele assunto, né? Só que vocês não podem simplesmente, olha, autor tal disse isso, o autor tal falou aquilo.
o outro autor, né, disse aquilo. Sim, isso é interessante que nós saibamos no início do nosso trabalho. Porém, como é que eu vou articular essas ideias? Não me basta apenas descrever a ideia que nós temos a respeito de determinado assunto. Eu vou ter que raciocinar a partir dessas ideias, né? E eu, né, preciso aí, né, vamos dizer assim, depois desta primeira etapa, fazer as relações entre as diversas ideias dos diferentes autores, né? Então, muitas vezes o aluno, ele vai também, né? E isso é pela própria falta de experiência, não é por uma incapacidade, vamos dizer assim, intelectual, não. É por falta de experiência, ele não consegue, né, vamos dizer assim, saber o que vai fazer em seguida, né? Então, eu tirei um conceito de um autor, eu retirei um conceito de outro autor, né? Eu tenho 4 conceitos sobre determinado assunto. E agora, o que eu faço? Então, agora nós vamos ter aí uma outra atividade, que é fazer com que eles possam conversar entre si. Então, os aspectos positivos de determinado conceito, não é? Quais são os aspectos que este conceito esclarece sobre o assunto e quais são os aspectos negativos. É muito interessante a gente trabalhar com pontos positivos e pontos, né, negativos. Todas as nossas abordagens, para que nós mantenhamos sempre uma tendência em um equilíbrio, é verificar que existem pontos sempre que são positivos, assim como os pontos que são negativos, né? Naquilo que nós pretendemos conhecer, né? Nós não simplesmente vamos encontrar algo que não tem nenhum aspecto positivo, né? Ou algo que, né, só tem aspectos positivos, não. Então, nós precisamos, depois que fazemos a análise conceitual da bibliografia, nós vamos precisar fazer aí uma conversa entre os autores, né? Bom, um autor conceituou determinado assunto dessa forma, o outro conceitua de maneira diferente. E eu vou então conversar um pouco com eles, né? E assim eu vou fazendo a minha análise crítica a respeito do levantamento bibliográfico que eu fiz. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês conseguem me entender? Sim, professor. Não. Sim. Certo? Sim, consigo. Ok? Muito bem. Muito Sim, bom. professor. Olha, o Jorge abriu aí a boca, falou. Quem mais que está por aí? Eu estou observando. Está observando, Professor, Jorge? Eu professor, posso também, fazer uma professor, tô pergunta? entendendo. Tudo bem. Professor, posso Vamos fazer uma lá, pergunta? Rogério. Diga. É uma perguntinha básica e simples. O projeto de pesquisa que o senhor quer que nós façamos, a primeira pergunta é: o senhor quer que siga à risca ou podemos enriquecer o trabalho? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: o título desse projeto de pesquisa, essa pesquisa bibliográfica, é livre? Eu posso escolher o título que eu quiser? Bom, Rogério, então vamos responder isso. Eu vou trazer na outros slides que eu trouxe, que eu tenho aqui, eu fiz o modelo, o sumário, né, para que vocês possam entender finalmente todo o projeto de pesquisa. Na realidade, vocês já estão fazendo isso desde o primeiro bimestre, né? Então, desde o primeiro dia de aula, vocês já começaram a elaborar o projeto de pesquisa, né? Então, agora nós já estamos na fase final do projeto. Vocês só faltavam para vocês a organização do sumário para vocês virem
verem como é que ele vai ser montado. Mas vocês fizeram aí ao longo do primeiro bimestre. Estão fazendo agora as etapas todas de um projeto de pesquisa, tá? E vocês vão seguir as regras da metodologia da pesquisa. O que eu fiz com vocês, eu só simplifiquei, né, algumas partes desse projeto. Por que eu simplifiquei? Eu simplifiquei porque eu acredito que vocês precisem, né, fazer algo simples para partir para algo mais complexo. Então, vocês vão entendendo, né, como é que vocês vão montar esse projeto e depois de algum tempo, quando vocês tiverem mais contato com esta bibliografia, é que vocês poderão estruturar melhor um projeto de pesquisa. Mas vocês seguem todas as etapas do método científico. Tudo que nós temos feito até agora para o projeto, né, científico segue as regras da metodologia científica. Ok? Ok, professor, obrigado. Professor, Oi, Vanessa. é muita informação, certo? E se eu colocar, eu vou tentar fazer da forma que o senhor está colocando para fazermos. E se por um acaso a ordem alterar o produto? Mas se estiver, o exemplo, eu colocar. É porque, como é muita informação, eu vou ser bem sincera, eu tô com a cabeça fervendo. Isso. E, assim, meu medo, de repente, eu sei que eu vou colocar tudo que você está pedindo no meu projeto, certo? Uhum. Mas o meu medo é errar a ordem de alguma coisa, sabe? De colocar. De repente, uma análise crítica eu coloco onde que não é para colocar. Mas ela está lá. Sim. Isso vai contar muito? Vocês ainda não farão análise crítica, porque a análise crítica, ela não virá agora. Ela só vai acontecer quando vocês forem colocar a mão na massa, né? Então, vocês estão ainda na fase do projeto. Ninguém está fazendo a pesquisa. Não, sim, eu tô te perguntando isso, como eu havia já falado. Eu tô com todo o meu material do meu projeto em mãos. Eu comentei com você na última aula. E agora eu tô separando, colocando ele em ordem para me montar ele, certo? Então, o meu medo maior hoje é alterar alguma coisa, sabe? Colocar de repente. Eu falei porque agora é que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão montar o projeto. Por isso que alguns alunos começaram a me enviar o projeto e eu não sei o que foi que deu nesses alunos. Porque se eu não passei para vocês a estrutura, como eu quero que vocês montem, como é que vocês vão me enviar o projeto? Né? A não ser que sim. Legal, entendi. De frente para uma bola de cristal, né? E aí vocês perguntaram para a bola de cristal. Bola de cristal, como é que eu vou montar o projeto? Aí a bola responde: você vai montar o projeto dessa forma. Porque se vocês ainda não viram a estrutura do trabalho final, vocês não podem fazer, entende? Professor. Por isso que eu já disse, eu mandei aquele aviso para que os alunos não me mandassem projeto, porque ainda não acabamos de ver, certo? Perfeitamente. Certo. Professor, a pergunta da Vanessa é bastante inteligente. Quero até parabenizar ela. A dúvida dela, eu acho que é a mesma que a minha, a mesma que todos que nos copiam. E agora esclareceu tudo. Você ainda não passou aí o lead para a gente poder fazer. Então, está bem esclarecido. Claro, porque se o trabalho é um trabalho de metodologia, e nós estamos trabalho metodicamente, eu não posso fazer aula, né? Eu tenho que trabalhar com vocês por etapas.
senão eu vou contrário ao que nós estamos demonstrando na disciplina, né? Aí vocês vão dizer assim, mas o professor Higino é extremamente desorganizado. Como é que ele pode ser professor de metodologia se ele não tem uma organização? Não é verdade? Na verdade, professor, eu pensei. Eu, Vanessa, eu acho que o senhor já deveria ter passado. Não. Porque assim, eu acho que isso é muito em cima. Nós é muita temos... Não, mas agora é só a montagem disso, né? Então, Sim, vocês precisam acompanhar também. Vejam que o livro digital de vocês, ele traz, assim, as unidades todas, né? Ele traz toda uma explicação. Então, isso também é um trabalho metódico, né? Então, a gente não pode atropelar, porque a gente está ansioso para acabar, né? A gente segurar a nossa ansiedade, tomar um remedinho, né? Vai lá no médico, pede, olha, doutor, eu estou precisando de um remédio para minha ansiedade, porque eu não consigo esperar a explicação. Eu quero acabar logo isso. E aí a gente não pode fazer assim, certo? Então, mas eu tô te falando isso porque quando eu escolhi o meu tema, eu já comecei a pesquisar tudo. Isso. Então, você tá com material no seu computador e não saber o que fazer com ele ainda. Então, eu sou ansiosa mesmo. Professor, boa noite. Ele já estava pronto faz tempo. Se eu dissesse como fazer como os detalhes de como fazer, ele já estaria pronto, entendeu? E aí isso me deixa meio assim agitada. Isso. Então segura o tchan, Vanessa, né? Porque a gente vai acabar no último segundo da aula de hoje. Aí vocês saberão. É a surpresa da noite. Ótimo, professor. Hoje eu durmo, então. Muito bom. Diga, quem está falando por aí? Isaías. Oi, Isaías, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Paz seja convosco. Professor, talvez, por exemplo, assim, a minha dúvida pode ser também a deles também, com relação, assim, até mesmo as sequências, né, que o pessoal está aí comentando, tudo mais. Há possibilidade, por exemplo, assim, junto ao slide que o senhor passar, o senhor já montar um exemplo, primeiramente Sim, eu fiz isso. Porque daí é só seguir esse modelo e pronto, entregar para o senhor que vai estar na ordem. Exato, eu fiz isso. Só que nós estamos ainda às 8h15, a nossa aula vai até 10 horas. Metodicamente, até às 10 horas, nós vamos ver tudo isso. Então, fechou, melhor ainda. Tá ok, então, professor. Então, o negócio é a gente segurar o tchan, né, professor? Isso, até 10 da noite vocês têm que ficar sentadinhos. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, desculpa, que vocês têm que sair para fazer alguma coisa que ninguém, né, pode sair de casa. Então, sosseguem aí e acompanhem o método, que é um trabalho que vai por etapas. Mas eu preparei para mostrar para vocês, porque às vezes visualizando, a gente consegue entender o que a gente não entende quando só fala, né? Quando só nós falamos, às vezes não é muito compreensível. Aí vocês olhando o slide, vocês vão conseguir perceber e vão tirar as dúvidas, né? Porque às vezes vocês têm dúvida e vocês não falam. E aí como é que a gente vai saber que vocês não estão entendendo? Então vocês têm que perguntar, vocês têm que tirar as dúvidas, né? Então, isso também faz parte do aprendizado, né? Olha, não entendi nada. Tudo bem, vamos explicar outra vez, né? Tá bom? Bem, continuando no levantamento bibliográfico, né? Que nós temos aí já uma diferença, uma distinção da pesquisa bibliográfica para o levantamento bibliográfico. Então, eu vou utilizar no meu trabalho uma pesquisa bibliográfica. Significa dizer que eu vou atrás, né, de autores e que vão me informar
a respeito do assunto e me dar as respostas que eu pretendo sobre as questões que eu formulei no meu projeto de pesquisa, né? Como é que eu vou atrás desses autores? Eu vou fazer, então, um levantamento bibliográfico, né, para encontrar os autores, né? E o que significa o levantamento bibliográfico? É a seleção do material bibliográfico disponível, né, para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que eu pretendo empreender. Então, vejam aqui que o livro digital, né, de vocês foi retirado de lá. Ele esclarece, então, que existe uma diferença. Eu vou usar a pesquisa bibliográfica. Então, significa dizer que a minha pesquisa está baseada, né, em documentos científicos a respeito daquele assunto, né? E como é que eu vou levantar esses documentos? Eu vou fazer um levantamento bibliográfico, né? Os artigos, os livros que são relacionados ao meu assunto, certo? E aí ele diz aqui, né, que não é possível, por razões óbvias, juntar tudo o que existe publicado sobre um determinado assunto. E isso também faz parte da nossa ansiedade. Eu mesmo, quando vou escrever sobre algum assunto, quando eu fiz o trabalho quando eu fiz doutorado, no mestrado, o meu professor, orientador, ele disse: você não pode, né, pesquisar toda a bibliografia do mundo, né? Você tem que ter um limite nessa sua pesquisa, porque eu estava assim como vocês ficam, tanta ansiedade, né, que eu queria reunir os livros inteiros do mundo a respeito do meu assunto, e aí eu nunca ia conseguir fazer a pesquisa, ao ponto que o meu professor disse assim: olha, você tem que colocar um limite, né, nesse levantamento bibliográfico, né? E aí é essa a sugestão que vocês veem agora no livro digital de vocês. Não é possível, por razões óbvias, né? Ou seja, não temos como pesquisar toda a bibliografia do mundo, juntar tudo o que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa. Por isso é que se busca os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendam ao paradigma definido para o estudo. Certo isso, gente? Tá? Então, a gente tem que guardar aquela noção do corte epistemológico que a gente, não sei se vocês lembram, né? Então, eu preciso delimitar o meu assunto, assim como eu preciso também delimitar o levantamento bibliográfico sobre o assunto que eu pretendo, né, pesquisar, discorrer a respeito. E aqui vocês têm, né, a menção às fontes bibliográficas, né? Isso é bem importante para nós também. Como é que nós vamos selecionar as fontes bibliográficas, né? E aí vocês têm alguns procedimentos para fazer essa seleção, né? Como é que vocês vão selecionar o material que vocês pesquisam como bibliografia? E a primeira orientação que vocês têm no livro digital de vocês é priorizar os títulos originais, né? Em detrimento das traduções. Então, se eu tenho condições de ler em outras línguas, o autor que escreve sobre o meu assunto, ele está no original em outra língua, eu vou buscar o original, certo? Por quê? Porque às vezes a tradução, ela não está muito bem feita, né? Nós temos aí no direito, por exemplo, um autor que se chama Luhmann, ele é traduzido do alemão. Uma das traduções dele para o português, ela é muito mal feita. Então, ele já é um autor difícil de compreender. E quando a gente vai ler uma tradução que não é bem feita, aí que a gente não entende absolutamente nada, né?
Então, se eu tenho a possibilidade de ler no original, eu vou buscar o original e não a tradução. Priorizar autores clássicos, né? Por que os autores clássicos? Os autores clássicos que nós chamamos são aqueles que são usados comumente, né? Que foram os primeiros a escrever sobre o assunto. Então, por mais que eles estejam há anos, né, de distância de nós, foram eles que fizeram as primeiras pesquisas, né? E eles são respeitados até os dias de hoje. Então, na nossa bibliografia, os autores clássicos, eles devem estar contidos, né? Todos eles devem estar lá bem bonitinho, tá? Não desprezar artigos, né? Aliás, vamos pela ordem, né? Ler obras mais gerais antes de chegar às mais específicas. Isso também é uma sequência lógica, né? Antes de chegar a um ponto específico, eu tenho que saber ali o que antecede essa ideia, né? Então, nós estamos fazendo aqui, propriamente, uma organização lógica e pela lógica dedutiva, do geral para o particular. Evitar os ensaios. O que significa evitar os ensaios? Os ensaios, eles não têm uma forma própria na metodologia, né? Quando eu vou fazer um ensaio, eu vou dissertar de uma maneira mais livre a respeito de um determinado assunto. Então, eu posso usar até da literatura, vamos dizer assim, comum, né? Para florear o meu texto, né? Eu trago outros, né, conhecimentos que não estão propriamente claros para o assunto que eu pretendo analisar e pesquisar, né? Então, às vezes, um ensaio, ele não permite com que a gente entenda claramente aquele assunto. Ele, às vezes, é muito curto, né? Ele é reduzido na sua abordagem. Então, os ensaios em textos mais difíceis de serem analisados, né? Justamente por causa dessa liberdade na forma e na limitação que eles trazem, né? Mas vocês vão ver que muitas das vezes, eu até tenho outro dia arrumando a minha estante, eu encontrei um ensaio que foi feito por um professor e que só ele escreveu sobre esse assunto. Então, é um texto bem curto, né? E é claro, se quiser me informar sobre o assunto, eu vou ter que ler esse ensaio que ele fez. Mas é algo extremamente específico, né? Então, evitar os ensaios. Materiais de natureza jornalística devem servir para ilustrar o raciocínio e jamais fundamentar as conclusões, né? Então, percebam que também quando nós tratamos de matéria jornalística, nós estamos tratando de matérias que fazem análises, né, do formato desses materiais jornalísticos, são, vamos dizer assim, utilizados recursos, né, bem mais simples, que vão muito diretos a um determinado ponto, porque não há grande espaço, né, para serem desenvolvidos os assuntos e as ideias, né? Então, eles podem servir e contribuem como ilustração ao trabalho, eles enriquecem o trabalho, né? Então, digamos que eu vá fazer uma análise sobre os homicídios que ocorreram aí no bairro do Campo Limpo na década de 50 do século passado, né? E aí eu vou trazer uma pesquisa, uma parte dessa pesquisa de artigos de jornais que se pronunciavam naquela época sobre esses crimes no Campo Limpo.
Isso vai ilustrar o meu trabalho, né? Vai ficar um trabalho rico por essa ilustração, mas tem uma possibilidade de fundamentar a teoria, né? Ele vai reafirmar aquilo que a teoria, que os autores, os cientistas mencionaram. E ele esclarece, né? Ele traz exemplos que ocorreram na prática, né? Mas ele não pode servir como fundamentação. Não desprezar artigos publicados em periódicos técnicos científicos indexados ou em anais de reuniões acadêmicas. Isso aqui é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai buscar na internet agora, né? E aí a gente joga lá no Google, por exemplo, nos buscadores, aí vem aquela informação inteira. E a gente não sabe quem é que escreveu aquilo, né? Tem pessoas e pessoas e pessoas escrevendo sobre tudo hoje em dia. Então a gente tem que fazer uma seleção e nós vamos selecionar o quê? Os científicos. Os artigos que estão nesses periódicos científicos fala, né, que eles são indexados, é que eles estão em revistas muito respeitadas, né? Percebam que nós temos aí uma classificação, né, pelas agências de pesquisa nacionais de determinados periódicos que têm validade científica, né? Então, para que você escreva um artigo científico, para que você faça um trabalho de pesquisa, você tem também que escolher artigos de revistas que são indexadas, ou seja, fazem parte de uma seleção, né, e representam aí autores respeitados no conhecimento, certo? Registro do material consultado, recorra às fichas conforme estudado na unidade 2, né? Então, que fichas são essas? Aquelas fichas que nós vimos quando nós abordamos o fichamento, aquelas fichas catalográficas, né? Então, vocês, né, como reutilizar a leitura de vocês, né? Vocês já organizaram uma primeira vez, ficharam aquele livro, e o fichamento, quando ele é bem feito, ele já poupa muito tempo do pesquisador. Estudar criteriosamente o texto, visando dominar a terminologia utilizada pelos autores, né? Com a intenção de aumentar a qualidade nas avaliações dos materiais consultados. Isso aqui envolve um conhecimento técnico específico, né? Então, na medida que nós avançamos no nosso curso superior aí, nós vamos dominar uma linguagem técnica, né? E nós temos que saber exatamente o que significa aquilo que nós estamos nos referindo, né? Então, se eu utilizo um termo, eu falo sobre um termo jurídico, uma apelação, um agravo, eu tenho que saber exatamente o que significa uma apelação, né, o que significa um agravo. Se eu estou falando em matéria de gestão, né, eu tenho que me referir especificamente aos elementos que compõem o aparato técnico da administração, né? O que significa, hoje eu estava lendo, por exemplo, a respeito da governança, né? O que significa governança? Eu tenho que saber exatamente. Eu não posso simplesmente colocar, né, no meu projeto ou na minha pesquisa termos técnicos que eu não saiba o significado. Não conhecendo o autor, buscar o seu currículo, né? Produções, eu tenho que olhar, ver quem é a pessoa que está escrevendo aquele assunto. Até mesmo, né, que eu tenho que saber, vamos dizer assim, mais ou menos como é que ela pensa, né? Então, existem autores que são autores vinculados à direita, tem autores que são vinculados à esquerda, né? Então, eu tenho que saber mais ou menos qual é a tendência, né, deste autor, porque aí eu já sei mais ou menos, né, como é que ele pensa, e aí eu posso usar, por exemplo, autores que são só de direita, eu posso usar autores que são só de esquerda, né? E isso é
uma análise que eu faço como, né? Eu vou ter que analisar o currículo desses autores. Eu tenho que ir atrás do material que eles produziram. E aí eu tenho uma última orientação: priorizar os autores renomados, né? Aqueles autores que já têm uma doutrina sedimentada, né? Eles escrevem há muitos anos, eles têm várias obras sobre aquele assunto. Então, são pessoas que têm um respeito, né, no campo de conhecimento que nós pretendemos analisar, certo? Isso. Como é que eu vou utilizar a pesquisa bibliográfica, né? Eu vou ter aqui, né, uma outra orientação que é trazida no livro digital, né? Eu vou precisar combinar essa pesquisa bibliográfica com outros tipos de pesquisa, né? Então, percebam que eu vou fazer aí uma análise de vários autores, né, diferentes. Eu vou fazer comparações entre eles, é o que nós falamos inicialmente, né? Eu vou ter que compreender bem a ideia de cada um desses autores, porque eu vou precisar fazer aí comparações entre eles, por exemplo, né? Então, eu vou ter aí, vamos dizer assim, que utilizá-los como se fossem, vamos dizer assim, os tipos, né? Ou os vetores de um conhecimento, né? São aqueles autores principais sobre determinado assunto. E o que esses autores principais, eles pensam a respeito, né? Então, eu vou ter ali neles base, né? Algum alicerce para que eu possa ter uma pesquisa também respeitada, né? E eu posso utilizar essa pesquisa bibliográfica também para verificar, né, se os dados que eu coletei na prática, eles têm alguma correspondência com a teoria, né? Então, isso também faz com que eu possa utilizar o material bibliográfico como fundamento teórico da pesquisa e depois eu vá à parte prática, ao trabalho de campo, e eu verifique como é que a prática ela se relaciona com a teoria, né? Será que elas estão indo para o mesmo caminho ou existem distinções entre elas, certo? E aí vocês vão, né, se deparar com uma outra, né, situação. Existem aí classificações na pesquisa, né, da utilização das fontes primárias e das fontes secundárias na pesquisa. E eu não sei se vocês conseguem ler aqui, né, que vocês vão ter vamos dizer assim, que está relacionada à análise de documentos. E vocês têm uma pesquisa bibliográfica que está relacionada à análise teórica, doutrinária sobre aqueles assuntos, né? Uma é considerada a fonte primária, outra é considerada a fonte secundária. Mas seria interessante que a gente fizesse uma pequena pausa, né, para que a gente voltasse aqui à nossa explanação. Eu só queria também chamar a atenção de vocês para o que significa revisão bibliográfica, né? O que significa isso aí? Nós temos uma outra expressão que está relacionada à bibliografia, mas que não é a pesquisa bibliográfica. Quando nós falamos em revisão bibliográfica, está dizendo que nós fomos realizar, ou nós fizemos, ou nós vamos fazer, né, a leitura de todas aquelas doutrinas que se referem ao nosso assunto pesquisado, né? Então, quando eu digo que eu fiz uma revisão bibliográfica, significa dizer que eu fiz um levantamento bibliográfico, eu coletei, né, a bibliografia e depois eu li aquele material
todo que se refere à matéria que eu estou pesquisando, né? Então, quando eu digo que foi feita uma revisão bibliográfica, eu estou dizendo que eu fiz a leitura sobre todo o material relacionado àquele assunto, né? Então, percebam, por exemplo, que um grau de mestre, né, ele vai conferir ao seu aspirante, né, aquele candidato a ser um mestre, a partir da revisão bibliográfica sobre o assunto. É que cabe a um mestre. Ele tem que ler o material bibliográfico sobre o assunto que ele está pesquisando. Então, ele domina aquele conhecimento, né? Por quê? Porque ele fez a revisão bibliográfica. Então, eu fiz a revisão bibliográfica na doutrina brasileira, né? E tudo que há na doutrina brasileira sobre aquele assunto, eu tenho condições de falar, porque eu fiz a revisão bibliográfica, né? Então, percebam que quando vocês colocam no trabalho de vocês, vocês podem colocar isso, né? No projeto, na parte da metodologia, vocês podem dizer assim, eu pretendo fazer a revisão bibliográfica do assunto, né? Vocês estão apontando, né? Vocês estão sinalizando que vocês vão ler todo o material existente a respeito daquele assunto, certo? Isso. E aqui um outro último assunto, que representa o estado da arte. O que significa esse estado da arte? É justamente isso que nós vamos encontrar quando nós começamos a pesquisa bibliográfica. O estado da arte é justamente aquele que está relacionado a um momento, né, atual do conhecimento sobre determinado assunto. Eu ainda não conheço um assunto específico, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a pesquisa bibliográfica sobre ele. E eu vou, né, fazer o levantamento bibliográfico sobre aquele assunto. E eu vou ler, né, o material que eu levantei. Então, eu vou tomar conhecimento, né, de como é pensado este assunto em determinado momento. Isso é o que significa o estado da arte. E dali é que eu vou partir, né, para outras informações mais aprofundadas ou mais específicas, né? Então, tem o atual estado da arte, representa a forma como o conhecimento científico produzido sobre o assunto está se configurando, né? Então, eu vou perguntar para vocês, né? Olha, o que você pretende fazer no seu projeto de pesquisa? Professor, eu estou ainda, né, me debruçando sobre o estado da arte, né, deste assunto. Ou seja, eu estou aqui, né, me inteirando, né, sobre os autores que escrevem sobre ele. Eu estou me inteirando sobre as discussões a respeito de determinado assunto. E, após isso, é que eu vou poder responder exatamente, né, a todos os questionamentos, né? Certo? E aí é que eu vou, vamos dizer assim, conseguir, né, discorrer a respeito do assunto, aí que eu vou conseguir explicar, né, desse assunto. Mas, por enquanto, eu me inteirar sobre o estado da arte deste assunto. Entendido isso? E assim, vocês chegam ao último ponto dessa parte da aula, que é justamente um outro, né, tipo de fontes, além da fonte bibliográfica, que são as fontes documentais, né? E as fontes documentais, elas são, né, documentos, assim, vamos dizer assim, esparsos, que nós vamos encontrar. E onde é que nós vamos encontrar também essas fontes documentais? Percebam que existe toda uma orientação também para essa pesquisa documental. Eu vou muitas vezes aos chamados arquivos públicos, não é? Eu tenho
possibilidade de ir aos tribunais, eu vou aos cadastros de funcionários, eu vou a leis, eu vou aos estatutos, né, aos relatórios, aos ofícios no sentido de documentos administrativos, aos anuários, atas, memorandos, projetos de lei, né? São fontes documentais específicas, registros de nascimento, né? E eu também posso encontrar essas fontes documentais em arquivos particulares, né? Correspondências, diários, autobiografias, né? Vestuários, utensílios. Então, são informações que estão em fragmentos. Elas não estão reunidas na bibliografia. Elas estão contidas em fragmentos esparsos. E eu preciso reunir esses documentos todos para obter determinada informação, né? E vocês também têm aí fontes documentais nas estatísticas, dados organizados pelo IBGE, né? Pelo IBOP, pela Embrapa, né? As secretarias estaduais e municipais, né? Então, todos esses, vamos dizer assim, materiais, eles vão constituir o que nós chamamos de fontes documentais, né? E às vezes, por eles estarem esparsos, eles dão mais trabalho ao pesquisador, tá bem? Não sei se vocês têm alguma questão a esse respeito, mas se não tiverem, a gente faz a pausa. São praticamente 15 para as 9. E a gente volta às 9h05. Mas eu peço para vocês voltarem realmente, porque agora nós vamos falar sobre essa estrutura tão aguardada do projeto de pesquisa de vocês. Vocês me ouvem aí? Tá tranquilo, professor. Vocês estão na paz? Acho que agora, como você vai mostrar para nós a estrutura, tudo fica mais fácil. Muito bem. Eu espero que vocês, então, aguardem as cenas do próximo capítulo. Ansiosamente. Muito bem. Vamos tomar uma água para acalmar. Tá bom? Então, vamos fazer agora, 9h05. A gente está de volta aqui. Tudo bem? Eu vou parar a gravação. Tá bom. Muito bom. Então,